Um brasileiro com cidadania americana é investigado aqui e nos Estados Unidos por fazer procedimentos estéticos sem ter especialização na área. Mas as denúncias não param por aí. Uma dentista de Minas Gerais diz que perdeu R$2 milhões com ele depois de ter sido vítima do chamado estelionato sentimental, também conhecido como o golpe do amor. Atuando no mesmo ramo de negócios, muitas vezes com seus negócios até mesmo na mesma cidade ou na mesma rua, tem uma diferença de sucesso tão grande. Eu sou uma pessoa que eu viajo mais de 10 países por ano. Ano passado eu viajei 18 países e estou aqui, caminhando, fazendo exercício físico. Um homem de sucesso, uma personalidade carismática. Ele é aquele cara que ele abraça, ele beija, ele tem aquele comportamento bem de galã mesmo. Um estilo de vida sofisticado. O Michael, ele é muito inteligente, ele é muito rápido, ele sabe o que está fazendo. Sempre em busca de novas parcerias. Ele estava sempre caçando pessoas, caçando oportunidades. O jeito envolvente levou uma série de brasileiras à sala de cirurgia nos Estados Unidos. Temos pelo menos 3 vítimas que estamos em contato com elas. Por estar ilegal nos Estados Unidos, estão se negando a dar entrevistas ou até mesmo falar com a nossa redação. As imagens são fortes, de procedimentos cirúrgicos. Eu comecei a assustar com aquilo, né? E aí eu falei para ele assim, para de fazer isso. Você não sabe o mal que você está causando para essas pessoas. O homem que faz as cirurgias dos vídeos é Michael Czerwinski. Também se apresenta por Mike ou Michael, um brasileiro nascido em Maringá, no Paraná, com dupla cidadania. Se divide entre o Brasil e os Estados Unidos. Se apresenta em diferentes versões. Ele é muito inteligente. Ele capta rápido a mensagem. Lízia conta que conheceu Michael como um psicólogo que dava palestras sobre neurolinguística. Eles trocaram contatos e, alguns anos depois, ele a procurou propondo uma sociedade. Para levar os cursos livres, que eu já tinha aqui, para fazer um intercâmbio nos Estados Unidos. Ela é biomédica e cirurgia dentista, especializada em estética e harmonização facial, com uma vasta clientela. A parceria ideal. Ele se apresentava como o homem do negócio, dos business, que tinha articulação, existia uma possibilidade de crescimento. Eu já atuava na Europa, e aí achei interessante de ir para os Estados Unidos. Eu vi um crescimento, achei positivo. Lízia acabou se apaixonando por ele. Terminou o casamento e embarcou em um relacionamento com Michael durante a pandemia. Mas era um relacionamento escondido. Não por causa de mim. Eu achava até que era por causa do meu divórcio, divorciando, mas era sempre muito escondido. Não tinha uma fotografia, não tinha uma mão dada, não tinha... Publicamente não existia nada. Segundo relatos de diferentes pessoas ouvidas por nossa equipe, Michael foi além dos cursos. Passou a fazer procedimentos estéticos em pacientes, incluindo os invasivos, que envolvem sedação e cortes profundos. Há vídeos e fotos que registram algumas dessas cirurgias, bem como o resultado nada satisfatório. Algumas mulheres ficaram com sequelas irreparáveis. Michael disse para Lízia que estava estudando enfermagem. Chegou um momento que ele se intitulou anatomista. E eu até o questionei, como que ele se intitulou anatomista? E eu comecei a ver que estava tudo errado, então a gente começou a parar de se falar, porque ele começou a perceber que eu ia cobrar mais em relação a tudo. Foi nesse momento que Lízia percebeu ser vítima do chamado estelionato sentimental.
Talvez você ainda não tenha ouvido falar em estelionato sentimental ou afetivo, porque o termo é relativamente recente, tem menos de 10 anos. Mas a prática é bem antiga. É quando uma pessoa do relacionamento usa da confiança e do sentimento da outra para se beneficiar ou beneficiar alguém, como um golpe do amor, sabe? Quem cai nele, na maioria das vezes, sai completamente endividado. A relação com Mike provocou um prejuízo milionário para a biomédica. É mais de 2 milhões que foram enviados. Então, como era dinheiro da nossa sociedade, eu não vi problema nenhum de entregar o cartão e ele fazer esse movimento e pagar as contas que tem que pagar lá, né, os gastos, para acontecer esses cursos. Lísia não foi a única. Essa mulher que prefere não se identificar conta que se envolveu com o Michael e se tornou confidente dele. O Mike é uma pessoa muito envolvente. Ele é uma pessoa muito articulada. Ele fala exatamente o que você quer ouvir. E ele conquista muitas pessoas. Ele me conquistou por muito tempo. Ela diz que Michael usa as redes sociais para se aproximar de possíveis vítimas. Eu comecei a observar que essas mulheres tinham algo que chamava atenção. Eram mulheres mais velhas, bem vestidas. E eu achei muito estranho ele adicionar essas pessoas. Essa especialista explica como é o perfil de um golpista que pratica o estelionato sentimental. Uma pessoa extremamente sedutora, versátil também na forma de conduzir os crimes. Tatiano é jornalista investigativo e acompanhou algumas denúncias contra Michael nos Estados Unidos. O que a gente descobriu é que o Michael estava fazendo cirurgia de forma ilegal, totalmente ilegal, colocando a vida das pessoas, né, em grande risco. E eu entrei em contato com o Michael para saber o que estava acontecendo e perguntei para ele se ele era médico. E ele falou para mim que não. O nome de Michael também não consta no Conselho Federal de Psicologia. Quase chorou comigo no telefone na nossa primeira ligação. Porém, já na segunda ligação, ele já chegou intimidando, falando que havia checado minha vida no Brasil e também nos Estados Unidos, dando a entender que ele sabia quem era eu. Este advogado analisou o caso e aponta que há uma lista de possíveis crimes. A falsidade ideológica apresentada e os estelionatos, aquilo que está sendo as vítimas que estão comparecendo para dizer que foram lesados, que foi o caso da Lísia, que é o estelionato sentimental. A investigação também levou a outro caso envolvendo Michael há mais de 10 anos, em Pernambuco. De acordo com a página do governo do estado na internet, ele e outras 2 pessoas foram presas por estelionato. O trio dava palestras para estudantes de concursos públicos e, segundo a polícia, prometia aprovação em escolas militares. Nossa equipe entrou em contato com Michael e a advogada dele, mas ele preferiu não responder às nossas perguntas. Em nota, a advogada informou que Michael está processando Lísia tanto na área criminal quanto na civil também. Acusa a ex-sócia de estelionato e pede prestação de contas do dinheiro investido na sociedade. A polícia de Minas Gerais, que recebeu a denúncia de Lísia contra Michael, informou por meio de nota que as investigações estão em andamento. Os agentes não conseguiram localizá-lo para prestar esclarecimentos. Também tentamos contato com a polícia americana, mas não tivemos retorno. Com o fim da parceria, a biomédica tenta se recuperar do prejuízo que teve. Fico bem triste com isso, porque é uma coisa que eu vejo que não vai parar. Ele continua fazendo os vídeos, ele continua trabalhando.